Olá, você que é amigo do Contador de História aqui do Top 10, não esqueça de deixar o seu like, seu joinha, indicar a um amigo. Ajude o canal a crescer. Faça a sua inscrição para receber sempre os novos conteúdos. É isso aí, esse é o meu recado. Então, vamos começar agora uma nova história. Essa é a história de três irmãos gêmeos idênticos. São tão iguais que até o gosto pela profissão é o mesmo. A ciência explica que a existência dos gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos e outros nascimentos múltiplos acontece de duas formas. Existem aqueles gêmeos que são idênticos. Às vezes é até difícil de saber com quem estamos conversando. Eles são chamados de gêmeos univitelinos. Nesses casos, ocorre uma única fecundação, que é o encontro de um espermatozoide do pai com um óvulo da mãe, para formar uma célula chamada zigoto. Normalmente, esse zigoto origina todas as células do nosso corpo. No entanto, nos casos dos nascimentos múltiplos, o montinho de células que se formou a partir do zigoto é separado em grupinhos, que originarão cada gêmeo, trigêmeo ou quadrigêmeo. Assim, esses irmãos são sempre do mesmo sexo e muito semelhantes, já que são derivados de uma única fecundação. Por outro lado, há outros gêmeos que não se parecem nem um pouquinho, podem ser até mesmo de sexos diferentes. Isso ocorre porque eles são resultado de fecundações diferentes. Ou seja, cada irmão é formado a partir da união de espermatozoides e óvulos diferentes na mesma gravidez. Eles são chamados de irmãos fraternos, aqueles irmãos que compartilham o mesmo útero ao mesmo tempo. Então, de acordo com a ciência, os gêmeos, trigêmeos e quadrigêmeos podem ser univitelinos quando se originam a partir de uma única fecundação, ou fraternos quando ocorre mais de uma fecundação na mesma época. Portanto, os gêmeos da nossa história são univitelinos. Isso se levando em consideração a questão da aparência física. Mas e o lado espiritual, emocional e o tipo de personalidade? Será que tem algum fator que define o comportamento, o caráter, escolhas profissionais, etc.? Segundo os estudos, é conforme a criação recebida. Nossa história é Sangue Literário. Capítulo 1. A história que vou contar é sobre três professores de literatura. Chamam-se Alcaçuz Vergueira, Alsamir Vergueira e Altamir Quinopos. Então, o Quinopos tem o sobrenome diferente dos irmãos porque ele foi separado dos outros dois aos 8 meses de idade. Ele foi adotado por um casal que tinha muito dinheiro e a esposa não podia engravidar. A madre responsável pelo orfanato onde eles estavam na época se chamava Madre Celeste. Ela implorou que o casal levasse os três meninos, mas não quiseram. Ela chegou até a ameaçar de não aceitar a saída somente de um menino, mas não teve jeito. Como a situação do orfanato não era muito boa e o valor ofertado pelo casal era imensamente generosa, acabou se formalizando a adoção de apenas uma criança, e assim os irmãos foram separados. Daí a razão do sobrenome diferente, pois recebeu o nome dos pais adotivos que se chamavam Clara Gomes Quinopos, de origem brasileira, precisamente nascida em Recife, e Theo Quinopos, de origem grega. O casal tinha várias empresas na Europa e estava no Brasil de férias e com a segunda intenção de adotar uma criança. Chegaram ao orfanato porque ficaram sabendo da triste história dos três gêmeos órfãos que foram entregues ao orfanato para adoção, por não haver mais nenhum familiar. Final do capítulo 1. Capítulo 2. O pai tinha morrido em um acidente de carro quando eles tinham 3 meses e a mãe entrou em depressão profunda e faleceu 2 meses depois. Nessa época, a Casa de Saúde, que cuidava da mulher e das crianças, entregaram os gêmeos ao orfanato. Daí para frente, os gêmeos que ficaram acabaram crescendo no orfanato, pois não apareceu mais ninguém interessado em adotá-los. Houve até outras adoções de crianças mais novas, mas nenhum casal se interessava pelos gêmeos, que era a condição que mais pesava na hora da decisão. Permaneceram assim no orfanato até completarem 18 anos. Alcaçuz e Alsamir sempre demonstraram muita inteligência, sempre se destacaram nas notas e a madre escreveu os dois no vestibular da UP, Universidade de Pernambuco. O que aconteceu? Os dois passaram para a Faculdade de Letras. Como o orfanato era em Carpina, município da Zona da Mata Norte, e o campus Garanhuns ficava a mais de 200 quilômetros, tiveram que dar um jeito de se instalarem na mesma cidade. Como os dois irmãos eram da mais alta estima da madre,
Celeste, mais uma vez ela agiu em benefício deles. A boa notícia é que a madre conhecia o padre Maciel, responsável pela paróquia Santo Antônio de Garanhuns, que ficava apenas a 20 minutos da universidade. Com apenas um telefonema, ela arrumou para que eles ficassem morando na paróquia, pois lá tinha um pequeno quarto desocupado. Em troca, eles ajudariam na manutenção da paróquia. Capítulo 3. A princípio, eles ajudavam a manutenção da paróquia. Pouco tempo depois, a pedido do padre Maciel, eles começaram a ministrar aulas para as crianças a partir dos 6 anos de idade. Por outro lado, muito distante daquele mundo, Altamir cresceu fora do Brasil. Foi educado em uma das melhores escolas de Londres, até terminar o ensino secundário. Muito diferente também, sabia inglês fluentemente, pois era a língua do país que cresceu. Sabia espanhol porque foi sua opção na escola. Sabia português porque aprendeu com sua mãe adotiva, que também era brasileira. E como também era autodidata, já estava em um nível bem avançado de alemão e francês. Então, Altamir, nascido em Carpina, município da Zona da Mata Norte, em Pernambuco, no Brasil, estudou num dos melhores colégios de Bristol, morando em Bristol, Inglaterra. Seu pai adotivo gostaria que ele fizesse o curso superior de Relações Internacionais. Achava que seria muito útil para ele na hora que tivesse que assumir os negócios da família. Mas quando fez sua inscrição no vestibular, sua primeira opção foi literatura. E o pior é que ele não sabia explicar de onde vinha aquela ideia fixa pela literatura. Mesmo contrariado, Theo, pai adotivo de Altamir, apoiou a escolha do filho. Passados 2 anos, ainda cursando literatura, Altamir se matriculou em um novo curso, desta vez Relações Internacionais, pois, na verdade, tinha intenção de ajudar o pai nos negócios. Final do capítulo 3. Se você está gostando do canal, das histórias do canal, deixe seu like, seu joinha, faça sua inscrição para ajudar no crescimento do canal. Obrigado, até a próxima.